mais um vídeo aqui no canal. E hoje é como eu lavo o meu cabelo. Gente, eu sei que ninguém me pergunta, né? Porque o meu canal tá começando agora e tal, e etc, né? Então, gente, eu vou fazer essa pergunta pra mim mesmo, pra me responder, né, gente? Então, bora lá. Gente, vamos começar, né? Como que eu começo para lavar meu cabelo? Sempre quando eu vou lavar meu cabelo, eu tenho que ter certeza que eu vou lavar meu cabelo, né? Porque eu passo um negócio no meu cabelo que eu tenho que ter certeza que eu vou lavar ele no dia seguinte, né? Porque a partir do momento que você passa isso no seu cabelo, você tem que ter certeza que você vai lavar isso, ele no dia seguinte. Porque se você tem algum compromisso e outras coisas, etc., acorda cedo e vai lavar o cabelo. Porque isso que eu vou passar, isso que eu passo no meu cabelo, se você quiser passar também, o seu cabelo vai ficar oleoso, muito oleoso, gente. Então, você tem que ter certeza que você vai lavar o seu cabelo no dia seguinte. Primeira coisa que eu uso. A primeira coisa que eu uso, gente, é um óleo de coco, né? Assim, gente, eu acho esse óleo de coco assim maravilhoso, porque ele eu passo um dia antes, né, para lavar meu cabelo, porque gente, vocês não têm noção, quando eu passo o meu cabelo desmaia. Então ele é assim, um óleo de coco maravilhoso, gente. Ele é assim sensacional. Então eu recomendo muito para vocês se vocês querem que o seu cabelo assim fica lisinho, sabe? Que ele desmaia na hora quando você joga aquela água, tipo, só joga mesmo para poder molhar e para você começar a sua lavagem do seu cabelo. Gente, ele é sensacional. Então, ele eu uso para lavar o meu cabelo um dia antes. Primeiro eu passo um dia antes, né? Passo no meu cabelo e aí eu pintio, né? Eu pintio antes de passar ele e depois de passar ele, né? Pra mim ter certeza que ele não ficou embolado. E aí eu faço a minha trança, né, pra ficar mais fácil ainda no outro dia seguinte, porque o meu cabelo, gente, ele enrola muito rápido. Ainda mais se eu passar um óleo, né, gente? Então ele vai ficar assim muito, muito oleoso mesmo, mas se você vai lavar, então não tem problema nenhum. Próxima coisa que eu passo no meu cabelo. Gente, a próxima coisa que eu passo no meu cabelo é um condicionador que várias pessoas falam que você pode usar como pré-poo. Gente, eu assim, eu vejo assim resultado bastante quando eu passo, tá? Eu uso o condicionador da Salon Online, tá? Ele assim, ele é maravilhoso, pelo menos pra mim, pro meu cabelo, ele deixa assim um resultado maravilhoso, mas isso é depois, no dia seguinte, quando eu vou lavar meu cabelo, tá? Eu passo o pré-poo antes da lavagem, tá? No mesmo dia, tipo, depois que eu passei, né, o óleo de coco, aí no dia quando eu for lavar o cabelo, eu passo o condicionador como pré-poo, por causa que eu não tenho, né, gente? O condicionador é para quem não tem pré-poo, mas quem tiver pré-poo também pode usar ele, né, para passar no cabelo. Mas como eu não tenho, é a minha única opção é o condicionador. Lembrando, gente, a marca é opcional, tá bom? Para quem quiser usar, qualquer outra marca pode usar, mas eu acho que tem que ser só condicionador, né? Eu uso só condicionador e nas minhas For You que passava e tal, que aparecia para mim, falava que você só podia usar só o condicionador. E o shampoo não, tá? A marca é opcional. O qual você tiver em casa você pode passar. Mas aí eu não sei se é só no comprimento do cabelo ou é no comprimento e na raiz também. Aí essas já não sei confirmar pra vocês, tá bom? Próxima coisa que eu passo no meu cabelo. Gente, já vou avisando logo, as minhas misturas são bem loucas, tá? Então é mistura loucas da Sara. Então, por favor, não me julguem, mas eu juro que no meu cabelo dá super resultado, tá? A próxima mistura que eu passo no meu cabelo depois de passar o condicionador barra pré-poo, eu uso essas duas misturas aqui do óleo de coco e do olhinho, né, de para-pontas ou sei lá como é que vocês falam aí, mas eu uso dessa marca aqui da Advance Techniques. Eu não sei falar muito inglês aqui, não sei se tá em inglês ou sei lá. Calma aí, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, gente, ó.
Não sei se deu pra ver muito bem, mas eu uso as 2 misturinhas, que é o óleo de coco com parapontas ou sei lá como é que vocês dizem aí, é porque eu esqueci o nome, né. Mas eu uso as 2 misturas bem louquinhas mesmo, então por favor não me julguem, mas eu juro pra vocês que dá muito resultado. E essas 2 misturinhas que eu passo só no comprimento do cabelo, tá, acho que uns 3 ou 4 dedos abaixo da raiz, tá bom, abaixo do couro cabeludo. E eu passo bastante nas pontas, porque as minhas pontas chega a ficar muito ressecadas e, tipo, fica num estado bem crítico mesmo. Então, eu foco mais nas pontas mesmo, principalmente no pré-poo e no dia antes, como eu falei pra vocês que eu passo o óleo de coco, eu também foco bastante nas minhas pontas. E lembrando, eu não passo, tá bom, o óleo de coco na minha raiz, tá bom, gente? Quando eu vou lavar um dia antes, eu também não passo na minha raiz, tá bom? Eu só passo só no comprimento do cabelo. Terceira ou quarta coisa que eu passo no meu cabelo também quando eu vou lavar, tá bom, gente? Lembrando que isso é sequência do jeito que eu lavo o meu cabelo, tá bom? Depois de ter feito tudo isso, a gente vai pentear o cabelo, tá bom? Porque essa misturinha que eu faço, essa misturinha caseira, você tem que desembaraçar o cabelo muito bem. Tanto faz a segunda ou a terceira coisa, a primeira ou a segunda, a terceira misturinha caseira que eu faço, você também tem que fazer o mesmo passo a passo que eu falei desde o começo, só que aí depois você tem que pentear para ficar mais fácil, mas se você não quiser pentear não tem problema, também é opcional. Mas na minha opinião, eu acho bem mais fácil, bem mais prático você pentear depois que você fez tudo isso daí, entendeu? Gente, para mim as misturinhas que eu faço, eu sempre vou estar usando esse creme aqui da Sal Online, tá bom, ó. Ele também é da Sal Online, tanto o condicionador que eu mostrei pra vocês desde o começo do vídeo, tanto o creme também, gente. E assim, eu acho ele também muito bom para o meu cabelo. Eu indico muito pra vocês, lembrando que isso aqui não é uma publi, né, acho que é assim que falam. Não é uma publi, tá bom, gente? É só mostrando pra vocês mesmo que da Sala Online, assim, algumas pessoas acham essa marca um pouco ruim, mas na minha opinião, eu acho ela, assim, uma marca maravilhosa, tá? Então eu recomendo muito pra vocês, tá, meninas? Mas se vocês tiver também outra marca aí de creme, também é opcional se vocês quiserem fazer essa misturinha louca que eu faço aqui, que eu vou mostrar pra vocês. Gente, vai ser um pouco difícil de entender esse negócio meu que eu faço, mas é tipo assim, quando eu tenho esses creminhos aqui da minha mãe, que minha mãe tem esses creminhos aqui, tá vendo, ó? Esses creminhos aqui, que são muito bons também, dessa marca aqui, tá um pouco em uma palavra, uma escrita que não entendo, né, mas é essa marca aqui que tá escrita aqui em cima, tá, de marrom, ou essa daqui, mas eu uso essa daqui. Aí tá vendo que aqui embaixo tem um númerozinho? Tá um número 2 aqui. Aí, nessas misturinhas loucas aqui que eu tenho, quando cada, como é que é o nome? Cronograma capilar que eu tiver, né, esse aqui se chama cronograma capilar, qual número que eu tiver no cronograma capilar, eu vou fazer essa misturinha. Então, por exemplo, eu tô número um, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, eu tô no número um, né, do cronograma capilar. Eu tô no número um do cronograma capilar. Aí, o que que eu vou fazer? Qual misturinha que eu vou fazer? Eu vou usar 2 colheres de creme, opcional também o creme, qual marca que você quiser, você pode usar. A qual você tiver em casa, você pode usar, tá bom? 3 colheres de açúcar, também qualquer marca, é opcional, tá bom? Óleo de cabelo, que é esse aqui, tá bom? Que eu uso, mas é também opcional. O qual você tiver em casa, você também pode usar, tá? E óleo de coco também é opcional. Ou seja, tudo é opcional, gente. Qual marca você tiver em casa, você pode usar. Mas eu uso esse daqui também, que ele é muito bom. Inclusive, ele tá acabando, gente, porque eu uso ele bastante mesmo, né? E, gente, essa misturinha que eu uso de 10 a 15 minutos no meu cabelo. Tem que deixar de 10 a 15 minutos no meu cabelo, né? Ele ajuda na queda, no frizz e na hidratação do meu cabelo. Mas, gente, se vocês não quiserem fazer essa misturinha louca, não tem problema. Eu tô só mostrando pra vocês como é que eu lavo o meu cabelo, tá bom? Gente, próxima coisa que eu uso, né? Que quando eu tô no cronograma capilar número 2 que é esse daqui, ó, quando eu tô com ele, já é outra misturinha, tá bom? Eu uso já outra misturinha, que é 2 colheres de creme, como eu falei, é opcional, tá bom? Uma colher de óleo de coco,
também o óleo de coco é opcional e uma colher de canela em pó. Gente, nessa questão de canela em pó, essa misturinha, nenhuma fica cheiro, tá bom, gente? Essa de canela em pó, fica tranquilo que nenhuma fica cheiro, pelo menos usando o creme da Salon Online, né? Porque eu não testei com nenhum outros cremes, mas com o creme da Salon Online, que é esse daqui, ó, que é esse aqui, nenhum desses aqui ficou com cheiro de, sabe, de canela em pó e as outras coisas, né? O que mais ia ficar, que vocês podem achar que ia ficar com cheiro, é o de canela em pó, porque os outros não vai ficar com cheiro nenhum, vai ficar cheiroso, né. Mas em questão da canela em pó, se você for usar o creme da Ação Online, não vai ficar com cheiro, gente, agora eu já não sei os outros, tá. Mas o de outro, né, não vai ficar com cheiro, né, gente. Mas, assim, ele é pouquinha coisas, né, mas ele ajuda só no frizz, tá, gente. Assim, no meu cabelo, ele deixou, assim, não um resultado de salão, né, que você vai colocar e já vai tirar, pum, já vai tirar o frizz todo, vai deixar o seu cabelo brilhoso e etcéteras, como tá mostrando aqui. No meu cabelo não ficou tanto, né, então você não vai fazer com aquela expectativa que seu cabelo vai ficar, nossa, vai ficar com aspecto de salão e tal, e etc. Não, calma aí, gente. É só pra dar uma amenizada, né? Pelo menos no meu cabelo deu uma amenizada. Mas se você for ficar repetindo esse processo, eu acho que vai dar umas melhoradas aí de antes, né? Bom, gente, mas você tem que deixar agir de 40 minutos no seu cabelo, tá? Então, se você tiver com pressa ali de fazer alguma coisa, de sair, de comprar, né? Eu falar, ai, vou lavar meu cabelo, vou fazer aquela misturinha que a Sara me indicou e tal, rapidão. Não, gente. Aí, em média, pra você lavar o cabelo, eu demoro 1 hora pra lavar meu cabelo. Sim, pra terminar 100% de lavar e tudo e acabou. Eu demoro em média 1 hora. Então, se eu for sair pra lavar o cabelo, tipo, antes de eu sair, eu vou ter que lavar o cabelo, né? Então, aí eu tenho que acordar cedo, arrumar casa e lavar meu cabelo, né, gente, porque depende de que hora você for sair também, né, e se você for sair cedo, aí você tem que lavar um dia antes, né, gente. Porque você tem que fazer com calma, gente, eu não sei se você tiver no cronograma capilar 1, eu não sei falar, mas eu vou falar cronograma capilar 1, tá bom, gente? Só se você tiver por aí, gente. Agora, se você tiver no cronograma capilar 3, não, isso aqui não é 3, gente, isso aqui é 1, calma. Se você tiver no cronograma capilar 3, que é esse aqui, que ele ajuda na reconstrução potente. O número 2 ajuda na nutrição imediata e o número 1 ajuda na hidratação intensa. Mas voltando, se você tiver nesse aqui, ó, se você estiver no Reconstrução Potente, no cronograma capilar 3, a mistura é o seguinte: você vai usar 2 colheres de café, não fica cheiro. Aí quando você estiver passando, sabe, aquela misturinha lá, fica tranquilo, gente, não vai ficar cheiro nenhum. Sabe quando você vai passar no seu cabelo? Ah, lembrando, é mechas pequenas, tipo, uma mechinha pequenininha, tipo assim, ó. Ó, assim, ó. Desse tamanho aqui no máximo, tá? E você vai dividir o seu cabelo no meio. E você vai usar uma mechinha dessa grossura aqui e vai passar no seu cabelo, tá? Tanto um, tanto dois, tanto três, tá bom? Você vai passar nessa grossura. E não fica o cheiro de café. Só quando você vai passar, sabe, a mistura no seu cabelo na hora, aí claramente vai ficar um cheiro de café, de canela em pó e etcétera, vai ficar assim com cheiro, vai ficar duro sim, e vai ficar, sabe, vai ficar oleoso sim, mas a hora que você for lavar seu cabelo vai desmaiar, gente, dependendo da mistura que você tá fazendo, o seu cabelo vai desmaiar, né. Mas enfim, 2 colheres de café, essa aqui é um pouco grande, 1 colher de óleo de coco, também é opcional, tudo opcional, tá, gente. 2 colheres de açúcar também é opcional, e 2 colheres de creme. É, não é tão grande, né. Mas é isso, gente, é essa mistura. Aí ele ajuda na queda, na hidratação e cabelo oleoso. Assim, eu não sei dizer o certo pra vocês se essa misturinha aqui 3 dá certo realmente, porque eu só fiz ela 1 ou 2 vezes no meu cabelo, porque eu nunca cheguei no número 3, né, gente. Não sei o porquê, não me pergunte por quê, ou porque eu não estava com tempo, ou porque a gente ia sair na hora. E aí eu só passava só esse creminho aqui mesmo, lavava com o condicionador e acabou, gente. Ele você tem que deixar agir de 20 a 30 minutos no seu cabelo. Olha que legal, né, gente? Aí eu coloquei aqui escrito que você tem que usar o condicionador antes de usar ou lavar o cabelo, pois pode ser um pré-shampoo ou pré-poo, vocês decidem como vocês querem falar. O que eu quis dizer aqui, gente, é porque tinha um pelo aqui, tá? É que, gente, oh meu Deus, como sai, gente? É porque, gente, você vai usar o pré-poo, como eu mostrei pra vocês, né, que é esse daqui. Você vai usar o pré-poo, né, ó, vai usar o pré-poo antes de passar essa misturinha, né. E aí depois como assim depois, Sara? Depois que você fizer essa misturinha, você vai deixar agir no seu cabelo a quantidade que estiver mostrando, né. Já anota aí pra você não esquecer como eu falei aqui, tá. Aí você vai deixar agir no seu cabelo do número dos minutos que tiver, depende do que você passou no seu cabelo, depende da misturinha.
E aí você deixou agir no seu cabelo, você vai vir passando o condicionador. O condicionador não, o shampoo. O shampoo que eu uso é esse aqui da Elseve, gente, assim, gente, não é uma publi, tá, mas eu, sinceramente, eu recomendo muito pra vocês a Elseve. "Ai, Sara, mas é caro". Não, gente, mas compre. Só compre porque o seu cabelo precisa de um condicionador e um shampoo da Elseve, gente, porque ô marca boa, olha até brilha, olha isso, gente, muito bom. E aí eu passo só ele. E gente, meninas, não vem falar que o shampoo é só pro comprimento, só pro couro cabeludo, gente. Quem falou isso é doido, tá? Porque, gente, como que passam só shampoo só na raiz? Não, tem que passar no comprimento também. Porque o shampoo, ele é para tirar oleosidade e a sujeira não, sujeira do seu cabelo. Então, sim, você vai passar na raiz e no comprimento do seu cabelo, sim, porque ele tira a sujeira. Agora, na questão do condicionador, essa aí é verdade. Pelo menos eu acho que sim, né, que você só vai passar só no comprimento do seu cabelo o condicionador, tá. Na raiz, aí, eu acho que não, você não pode passar. Eu não passo, né, antes eu passava o shampoo só no na minha raiz, mas agora eu tô passando no meu comprimento do meu cabelo também. Mas o condicionador você vai passar ainda, né, até eu descobrir, você vai passar ele no comprimento, só no comprimento do seu cabelo, tá, meninas? Só no comprimento do seu cabelo. Mas depois que você fizer aquela misturinha e você lavar com o condicionador não, nossa, gente, tô me confundindo toda hora. Quando você passar só o shampoo, você vai passar só o shampoo, não vai passar junto com o condicionador. Depende do que você tá fazendo também, né, gente, mas é como eu lavo meu cabelo, tá. Aí você vai vir com, o cronograma capilar do seu cabelo, depende do número que você tiver, depende de como, sabe, se você tiver a mesma marca que minha, aí depende de qual número você tiver no seu cronograma capilar, tá bom? Mas é a mesma coisa. Aí você passa ele. Essa marca minha aqui, ela deixa de 10 a 15 minutos, tá bom? Aí depois que você tiver agido no seu cabelo, antes disso, você vai passar isso aqui, gente, porque tá muito famoso na internet, tá, isso daqui. Isso aqui, que eu saiba, ele deixa, crescer os fios mais fortes do seu cabelo, né. E eu acho que isso é verdade, gente, porque olha como isso daqui é bem fininho, mas, ó, ele é silicone, então eu garanto, eu concordo, eu acho que é verdade que isso aqui, tipo assim, não machuca, né, gente, o cabelo. Pra mim, ele não machuca o meu cabelo, ele deixa, assim, meu cabelo bem com a raiz bem soltinha quando eu lavo meu cabelo. E aí, quando eu lavo meu antes de lavar tudo, eu jogo ele todo pra trás, porque ele facilita mais a lavagem do meu cabelo, por causa que isso aqui, aí eu já faço assim, entendeu, ó. Eu já lavo ele jogando ele assim pra trás. Não assim, né, antes eu lavava assim, gente, pra não só pra não, né, mas como vocês podem ver, né, eu acho que já tá um pouco bagunçado. Bom, aí depois de você ter passado tudo isso, aí ter passado os minutos também, você vai vir com o condicionador. Depois de você ter deixado alguns minutos, agindo no seu cabelo, o cronograma capilar, você vai vir com o condicionador, passando só no comprimento do seu cabelo, ou seja, nas pontas. E como eu falei pra vocês, eu sempre foco nas minhas pontas, porque quando elas estão sujas, elas ficam ressecadas. Sim, ressecada, gente. Então, quando eu vou passar o condicionador e tal, eu passo também muito aqui nas minhas pontas, porque ele hidrata, né? Ele hidrata o condicionador. Então eu passo nas minhas pontas. Aí, quando eu passo o condicionador, que eu passo 2 vezes, e o condicionador também, quanto o condicionador, quanto o shampoo, eu passo 2 vezes também. Aí eu venho desembaraçando quando eu passo o condicionador. E, gente, falaram que quando você faz a segunda lavagem com o condicionador, quando você faz a segunda vez com o condicionador, você tem que deixar agir. Eu não sei se é verdade, mas contem nos comentários se é verdade isso mesmo que o povo fala, né, gente, porque eu não tô um pouco desatualizada. Aí depois eu venho penteando o comprimento do meu cabelo e a raiz também. E, gente, e etcéteras. Aí, depois de eu ter lavado com o condicionador, aí eu seco ele. Ah, lembrando também, gente, que quando eu termino de lavar com o shampoo, você tem que secar o cabelo, deixar ele bem seco, mas ele tem que estar úmido, tá bom? Você vem passando isso daqui, tá, ó, o cronograma capilar. O seu cabelo, depois que você tiver lavado com o shampoo, você vai secar ele com a toalha,
mas ele tem que estar úmido também, mas não tão molhado quando você coisa assim, ele tá pingando, né. Aí você vai vir passando ele por mecha, tá bom, gente? Mas é isso, gente, aí depois quando eu termino de lavar ele todo, né, depois de 1h30, né, eu venho secando ele com o secador, mas isso eu faço só quando eu vou sair. Mas quando eu não vou sair, eu deixo ele secar naturalmente, mas se você também não gosta, não tem problema, porque eu também não gosto de passar muito, mas quando eu não quero sair com o cabelo molhado, e quando eu tenho mais um pouquinho de tempo, eu vou lá e seco ele com o secador, e se eu quiser eu passo uma escova ali, mas às vezes não dá tempo, aí né, gente, aí eu faço só com a escova mesmo. Mas aí quando eu não saio, eu deixo ele secar naturalmente, passo um olhinho e antes também, quando o cabelo tá úmido, eu passo um olhinho também pra ele também não ficar muito ressecado quando eu estiver secando ou quando ele estiver secando natural. Eu passo ele antes, quando ele tá molhado, e depois quando ele seca ou quando eu seco no secador, tá, gente? Mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo, tchau, até o próximo vídeo. Beijos!